Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 22 até o 38. Diz assim a palavra de Deus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor e Santíssimo Deus, nós te damos graças, porque tua palavra é poderosa para mudar a história da humanidade. E nós nos expomos à tua palavra nessa noite, para ouvir a tua voz, e nós pedimos ao Senhor que poderosamente fale ao coração do teu povo, apesar de nós mesmos, e possa trazer vida, conforto, ânimo e alegria ao coração do teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerrar o ministério, como o apóstolo Paulo está fazendo aqui, certamente é algo impressionante e não apenas uma prática nova que está surgindo. Era até comum a prestação de contas daqueles que estavam concluindo o seu ministério. Veja, me parece que foi exatamente isso que fez Samuel quando estava resignando o seu cargo, ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. E ele presta contas exatamente daquilo que ele tinha feito e como ele havia vivido até então. Você pode abrir sua Bíblia comigo e você vai ver um certo paralelo entre o que acontece aqui em Atos 20 e o que aconteceu lá no texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Veja comigo, por favor, o que diz a Escritura Sagrada. 1 Samuel, capítulo 12,
verso 1 em diante diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. E vulo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. No momento em que ele está deixando a sua função para que um rei assuma, ele descreve como Paulo está fazendo aqui, dizendo: aqui está o meu procedimento diante de vós, durante todo o tempo que estive convosco. E se há alguma coisa que eu defraudei alguém, me diga, para que eu possa devolver. Por acaso eu tomei o boi de alguém, o jumento de alguém? Em outras palavras, eu fui ganancioso e servi no ministério para poder enriquecer e para poder tirar proveito das pessoas. Se é essa visão que eu passei, ou se eu pratiquei tal coisa, não é? Ele vai e diz: me diga, para que eu possa restituir. O apóstolo Paulo, diante da igreja, ele agora descrevendo aos irmãos o seu caminho e para onde ele está indo, ele, como o Senhor Jesus descreve a sua ida a Jerusalém, ele está indo para Jerusalém. E esse caminho para Jerusalém é o caminho do fim, como também Lucas, o autor de Atos, descreve tanto no Evangelho quanto em Atos, que esse foi o caminho de Cristo. Ora, ele sabia que o caminho que ele estava seguindo, que Jerusalém era o lugar que ele iria, e lá era o lugar da sua morte, mas nem por isso ele desviou o caminho. Eu sei que eu vou morrer, e eu sei que esse é meu fim, mas eu não posso me desviar do caminho. Interessante que o povo de Deus é conhecido em Atos também como o povo do caminho. Isso é, um povo que sabe para onde está indo e que sabe que esse caminho é o caminho de morte. Porque nós vamos precisar morrer cada dia, até o fim. Morrer para o nosso prazer, morrer para a nossa vida e viver para Deus. O apóstolo Paulo, verso 22 do texto diz: Constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É a única certeza que eu tenho. O Espírito de Deus me assegura que eu vou encontrar nesse caminho cadeias e tribulações. Se nós entendermos a vocação ministerial como a vocação cristã, obviamente isso é uma aplicação direta e mais objetiva para os líderes da igreja, não é? Não tenho dúvida disso. Essa é uma declaração clara para aqueles que são líderes da igreja. Paulo está dizendo àquela liderança como ele tem se comportado, mas isso também é a figura da vida cristã. O Senhor Jesus disse assim: aquele
que quiser vir após mim, isso aí não é só o líder, não. Todo aquele que seguir a Cristo, esse deve tomar a sua cruz e morrer a cada dia, negar-se a si mesmo. Então o que espera nesse caminho é a cruz, e o que espera nesse caminho é morrer a cada dia para si mesmo. Esse é o caminho que o Senhor nos designou. Exatamente o oposto do caminho do mundo, em que nós vamos viver para fazer a nossa própria vontade e ter vida e felicidade aqui e condenação por toda a eternidade. O apóstolo Paulo descreve, sem mudar a rota, eu estou constrangido pelo Espírito e eu vou subir para Jerusalém. E eu sei que, segundo o Espírito, o que me aguarda é exatamente essas duas expressões: cadeias e tribulações. Ora, irmãos, isso é muito claro, não é? O evangelho pregado, o evangelho vivido, ele vai produzir isso de modo direto na vida de qualquer pessoa. Veja, nós estamos num mundo onde os valores da palavra de Deus são opostos a esse mundo. Onde o ensinamento da palavra nos coloca exatamente em contradição a tudo isso que nós estamos vendo lá fora. É impossível para um crente viver a vida cristã como ordenado pela palavra de Deus e não passar por tribulação nesse mundo. E passar por sofrimento do mundo, dos seus amigos, daqueles que estão em sua volta. É estranho se o mundo acolher você dessa forma. É estranho se o mundo achar que a sua vida é igual a deles. Paulo diz, o que me aguarda é cadeia e tribulação. Verso 24. Por que então Paulo segue esse caminho? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Há um aspecto aqui, irmãos, que eu gostaria de poder frisar com vocês. Veja, o que leva alguém, sabendo que o aguarda no caminho, cadeias e tribulações, continuar no caminho? O que aguarda? O que leva alguém a fazer isso? O apóstolo Paulo diz, porque eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O Senhor Jesus disse assim, aquele que perder sua vida, ganhá-la-á. E o que ganhar a sua vida, perdê-la-á. O princípio é exatamente esse aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, de maneira muito clara, diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu vou gastar a minha vida no serviço do Senhor. O que é morrer se for pelo Evangelho? O que é perder amigos se for pelo Evangelho? O que é sofrer nesse mundo se for pelo Evangelho? Veja, quando eu tomo essa decisão, eu estou dizendo, a minha vida não é preciosa para mim, mas o Evangelho é mais precioso para mim. Ora, irmãos, o nosso mestre fez assim. Se ele considerasse a vida dele mais preciosa, ele não teria chegado na cruz do Calvário e sofrido a condenação que sofreu em nosso lugar. Logo, os seus discípulos também fazem o mesmo. São aqueles que seguem o caminho do Evangelho e que morrem a cada dia para si mesmo e que a sua vida não é o que tem mais importância, mas a glória do Senhor. O que é mais importante para nós? O que nós temos como mais precioso nessa vida? Se não for o ministério e o serviço do Senhor, nós estamos perdidos, irmãos. Se nós consideramos a nossa vida mais importante,
nós vamos poupar a nossa vida por causa do Evangelho. Um dos artigos que nós lemos, publicamos no boletim da igreja, fala sobre a vida de um pastor puritano, né, como eles viviam. E um desses artigos ele descreve algo interessante, em que eles eram homens que tinham a aparência de velhos, muito mais velhos do que eles eram, porque eles se desgastavam completamente por causa do Evangelho. E um deles chega a fazer o seguinte comentário nesse texto: era como Cristo, que segundo a descrição da Bíblia, tinha 30 anos, aparentava 50. Porque a vida dele não era preciosa para si mesmo. Ele precisava se desgastar pelos outros. E esse é um cuidado estranho na nossa geração, em que nós queremos cada vez mais viver numa aparência estética e lutar por ela até onde der. E não temos o desgaste da vida no cuidado do Evangelho, na vida cristã, no zelo, no amor para com o próximo, da mesma forma. Paulo disse: a minha vida não é preciosa para mim. Porque tem algo mais precioso. Porque quem perder a vida vai ganhá-la. Por causa do Evangelho de Cristo. A sequência do texto, Paulo diz: ora, a única coisa que eu me importo é que eu possa completar a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ora, para anunciar, para proclamar, para tornar conhecido esse Evangelho da graça de Deus. E entenda que o Evangelho da graça de Deus é exatamente uma oposição ao Evangelho das obras. A mensagem ensinada pelos judeus, que eles eram salvos por aquilo que eles faziam. E Paulo diz: ora, eu quero testemunhar do Evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça. Mas de maneira intrigante ele diz: esse Evangelho leva o homem a viver os seus dias em obediência até a morte por causa da graça. Veja, não é o Evangelho da graça que produz uma vida frouxa, uma vida em que você não se importa com o seu testemunho, com a sua vida e com os outros. Exatamente o oposto. Esse Evangelho que eu anuncio em mim é revelado pelo cuidado que eu tenho demonstrado para com as ovelhas de Cristo, a ponto de eu não considerar a minha vida mais preciosa para mim. O que me importa é a salvação do povo de Deus. Isso é movido por uma verdade que não é comum e não é natural, irmãos. Isso não está num homem lá num canto que precisa ser aguçado. Isso vem de Deus, isso vem do alto. É o Deus que desce da glória e se torna homem para poder dar vida pela salvação e redenção do seu povo. É o Deus que faz exatamente isso que Paulo está descrevendo na sua caminhada. Isso vem do céu, isso vem de cima, isso não é natural no homem. Você não vai viver a vida assim se não for dado pelo Senhor o Evangelho da graça de Deus. E você sabe por quê? Que a sua preocupação é com esse mundo. E a sua vida é mais preciosa para você do que a glória de Deus, do que a graça do Evangelho de Deus. Porque você ainda não entendeu que o Evangelho que se prega é o Evangelho da cruz. E o Evangelho da cruz é o Evangelho que antecede a glória.
é a morte. O que antecede a coroa de glória é a coroa de espinho. O que antecede a eternidade é a morte para os seus próprios pecados. Não existe padrão diferente além desse. E o apóstolo Paulo vai exatamente caminhar em cima disso. Agora, ele descrevendo esse caráter do seu ministério, ele vai adiante e diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E aqui é uma despedida mesmo, né? Uma despedida mesmo. Como aconteceu com Samuel lá no livro, no Samuel 12, ele está se despedindo do povo. E ele então está prestando conta ao povo, dizendo isso. Agora ele olha para aquela igreja e diz assim: eu sei que as pessoas em que eu passei pregando, e ele está se referindo àquela igreja, pregando o reino de Deus. Veja que a expressão pregar o reino, ou o evangelho da graça, ou Cristo, são exatamente as mesmas coisas. Ele não está falando de mensagem diferente. Pregar a graça é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa, o evangelho é outra coisa. Ele está dizendo todas essas coisas são sinônimos. Eu prego o reino de Deus. Então o reino de Deus está diretamente ligado ao caráter de que nós éramos servos do mundo, agora somos servos de Deus. Agora o Senhor é o Senhor sobre nossa vida e nós nos submetemos à autoridade dele. E eu passei pregando a vocês esse evangelho da submissão do reino de Deus, e que eu estou submisso ao meu Senhor e faço a vontade dele, não a minha. Não tenha dúvida que a minha vontade é fugir do sofrimento. Mas esse é o caminho que o Senhor deu. E nós vamos passar por ele. No final do texto ele diz: não vereis mais o meu rosto. Vocês que ouviram o evangelho, por mim, não vão ver mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Que declaração intrigante é essa? Não é? Parece que é uma citação também do profeta Ezequiel, que fala sobre essa mesma verdade no capítulo 33, onde ele descreve esses princípios, e no 34 também. Só que aqui Paulo está descrevendo que ele está limpo do sangue de todos. Por que limpo do sangue de todos? Não vai cair sobre ele o sangue dessas pessoas. Ele é o arauto de Deus. E por que não vai cair sobre mim o sangue de todos? Ele diz: por uma razão, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu ensinei todas as coisas para vocês. Sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade, sobre justificação, sobre santificação, sobre o evangelho, sobre o reino. Todas as coisas vocês foram instruídos nela. Nós não deixamos de fazer aquilo que era para ser feito. Anunciar todo o desígnio de Deus. É uma estranheza, irmãos, não é? Você ouvir um evangelho em que ele é manco por natureza e que uma verdade dele é anunciada e a outra é completamente omitida, como, por exemplo, quando se fala apenas em amor, em amor e amor, e um evangelho que o amor de Deus, a graça de Deus, veio por meio do sacrifício e da obediência perfeita de Cristo, a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo. Como Paulo diz, a justiça de Deus se revela no evangelho, se manifesta no evangelho. Porque Cristo
cumpriu toda a justiça de Deus, a ira de Deus caiu sobre ele e ele satisfez toda a justiça de Deus. Veja, o evangelho pleno é proclamado, onde a graça, onde a misericórdia do Senhor é anunciada por meio do sacrifício e da obra de Jesus Cristo. Onde esse evangelho da graça leva o apóstolo Paulo a dizer: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, isto é graça de Deus, mas a minha vida, e esse evangelho da graça produz em mim uma vida que não tem como o que é mais precioso, o que eu sou ou o que eu tenho. Não é a minha reputação que é mais importante, não é a minha glória que está em jogo, não é a minha vida que está em jogo, mas a glória do reino de Deus. Esse evangelho da graça que leva o indivíduo a não se importar com a sua própria vida, não é com o seu nome, não é fazer o que quer, mas viver completamente em obediência ao Senhor, a ponto de morrer como Cristo morreu, por causa do povo de Deus. O apóstolo Paulo, na sequência, diz ainda, acompanhe comigo, por favor: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora ele diz aos presbíteros da igreja. Lembre-se disso, né? Verso 17, você voltar comigo, ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, isso ele está falando aos presbíteros da igreja. Agora ele se dirige aos presbíteros no verso 28, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí Paulo vai agora chamar a atenção dos presbíteros na sua despedida para algo fundamental. Deus deu a esses presbíteros um rebanho, e esse rebanho precisa ser pastoreado por esses presbíteros. Mas de quem é esse rebanho? Esse rebanho é de Deus. Foi comprado por Deus. Então os presbíteros precisam cuidar de duas coisas. Primeiro, da sua própria vida. Atendei por vós. Eles precisam ter cuidado com a sua própria vida. Daí Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve quais as qualificações de um presbítero, de um líder da igreja. Precisa cuidar da sua vida. E cuidar da sua vida não é ter sua vida como preciosa, é viver para a glória de Deus. Como marido, um exemplo como marido, que ama a sua esposa e respeita a sua esposa, que é o cabeça do seu lar e que conduz a sua casa segundo a vontade de Deus. Como pai, é um homem digno, respeitado pelos seus filhos. Os seus filhos estão debaixo da autoridade e o seu governo. Como um homem de negócio lá fora, é um homem que ninguém entende o que falar. A sua vida é íntegra na sociedade. Tanto os de dentro quanto os de fora dizem: esse homem teme a Deus. Quando o Faraó disse, e Potifar também disse a José, homens completamente ímpios, de fato, o Senhor está com José. Porque tudo o que ele faz, Deus o abençoa. De fato, o Senhor está com ele. Essa liderança precisa cuidar da sua vida. E por isso Paulo começa falando daquilo que ele não teme que vai acontecer com ele, porque isso é o normal da caminhada cristã. Mas lá embaixo ele vai começar a usar ele mesmo como exemplo, dizendo: ora, eu não busquei nada para mim mesmo, a glória de estar com vocês, ou fui me enriquecer com aquilo que vocês têm. Pelo contrário, eu trabalhei para estar no meio de vós, eu paguei para estar convosco, e com o meu trabalho eu socorri necessitados.
Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não tenho aqui, não está em jogo aqui o que eu quero, ou a minha glória pessoal, mas o serviço do Senhor. E Paulo descreve então dizendo: cuide da sua própria vida. Atendei por vós. E segundo lugar, e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Algumas coisas importantes aqui precisam ser destacadas. Primeiro, o caráter trinitário do pastorado. Veja, irmãos, se você olhar o rebanho, veja, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de quem? De Deus, a igreja de Deus, Pai. Aí em seguida, por meio de quem essa igreja foi comprada? Pelo Deus Filho, que derramou seu sangue. Pelo Deus Filho, que derramou seu sangue para redimir o seu rebanho. E o Espírito Santo, diz o texto, ele constitui bispos na igreja. Veja o cuidado do Senhor. A igreja de Deus comprada pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo levanta bispos no meio da igreja para pastorear o rebanho do Senhor. É obra da Trindade o cuidado com o rebanho do Senhor. Não é obra de homens em hipótese alguma. E o apóstolo Paulo descreve dessa forma o cuidado do Senhor com o rebanho. Agora ele diz: ora, cuidem de vós e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes. Veja como é interessante esse jogo de palavras. Bispo e pastoreio. Ele está falando com quem? Com os presbíteros da igreja. Perceba que bispo está no plural. Não é um bispo, não é o bispo da igreja, mas bispos, assim como presbíteros, são aqueles que vão governar a igreja. Não existe a figura de um bispo na igreja, mas a figura de bispos, como presbíteros. Ele está se dirigindo a uma única igreja e fala que eles foram constituídos pelo Espírito para pastorear o rebanho do Senhor, que foi comprado pelo seu próprio sangue. Isso então faz entender que esse rebanho não é seu, é de Deus. Que esse rebanho não foi comprado por dinheiro, nem por sua habilidade, foi comprado pelo sangue de Cristo. Que essa igreja, ela foi comprada pelo Senhor, ela foi conquistada pelo poder dele, e ela foi quem, pelo Espírito de Deus, foi quem levantou líderes para pastorear essa igreja. Então, para a liderança, essa é a primeira verdade importantíssima. A igreja, ela tem que ser levada a sério, muito mais do que podemos imaginar, porque ela é igreja de Deus, comprada pelo sangue de Deus, redimida pelo sangue de Deus. Esse povo que pertence a ele é o povo que esses bispos devem pastorear. Cuidado com a sua vida e cuidado com o rebanho do Senhor, porque eles são preciosos para o Senhor. Isso serve também de conforto para a igreja. Essa é uma maneira que o ministério pode levar a conforto para a vida dos irmãos. Quando o entendimento de quem nós somos e o que Deus fez para nos ter aqui nos permite ter alegria em meio a toda a tribulação e saber que nós somos comprados pelo Senhor e somos rebanho dele. Nós somos pastoreados por ele e ele é quem cuida do seu povo. E ele levanta líderes para cuidar da sua igreja. Na sequência,
o apóstolo Paulo diz: ora, eu sei também que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu não cessei de admoestar a cada um. Veja, irmãos, Paulo, ele tinha umas considerações importantes. Ele sabia o que aguardava ele no caminho, e ele sabia que depois da partida dele surgiriam falsos mestres para tentar conduzir a igreja para longe do Senhor. E aí ele então destaca algum trabalho da liderança da igreja. O primeiro, que é o pastoreio, que é o cuidado, a visitação, não é? O receber, o gabinete, não é? O trato com as pessoas. Esse é o cuidado pastoral que toda liderança precisa ter com a ovelha do Senhor. Mas também tem um outro trabalho da liderança que Paulo destaca aqui, que é a proteção do rebanho. E essa proteção veja, vão entrar lobos no meio da igreja, até vão surgir no meio dela alguns lobos. Cuidado com esses que tentam desvirtuar o rebanho do Senhor, ensinando erros e doutrinas falsas no meio da igreja. Então, uma das funções do conselho, eles são guardiões da verdade e protegem o rebanho do erro e do engano teológico que visa destruir a igreja do Senhor. E isso é papel do conselho da igreja, da liderança da igreja, dos presbíteros da igreja. Por isso eles são homens que são aptos para o ensino, não apenas para pregar, mas também para poder defender a fé e mesmo para poder se colocar em proteção do rebanho do Senhor. O conhecimento teológico e o treinamento teológico não é para nos fazer bons em debate e briga por aí. Deus não dá capacidade para ninguém se não for para usar para a própria igreja. Isto é para o serviço do reino de Deus, para a proteção do rebanho, para cuidar das ovelhas. Alguém ensinando o erro na igreja, alguém levando o erro no meio da igreja. A liderança precisa estar atenta a tudo isso, para que nenhuma ovelha seja arrastada pelo erro e tenha sua vida destruída pela mentira. Lobos vorazes se levantarão no meio e ensinarão falsas verdades, falsas doutrinas, levando muitos à destruição. No verso 32, então, ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Veja, foi exatamente o que nós estudamos hoje na escola dominical, um princípio bíblico do poder da palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus não apenas ela salva o pecador, mas ela edifica a igreja. Paulo então diz assim, olha, qual é a solução para isso? Eu tenho a solução. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Ora, irmãos, então gastem tempo, debrucem-se em diante das Escrituras. Busquem na palavra de Deus o ensinamento, para que a palavra possa fortalecê-los. E a liderança precisa ser aquela que conhece a palavra e ensina a palavra, e não prega outra coisa a não ser o Evangelho e as Escrituras, para fortalecer o rebanho e proteger a igreja do erro e da destruição, do engano, que tanto tenta levar aqueles que são fracos para longe. E essa palavra, ela tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa palavra é poderosa para edificar e proteger a igreja. É a sabedoria de Deus. Agora Paulo, no final do texto, depois de descrever, não é, o que a vida é para ele e o que importa nessa vida, o que importa é cumprir o ministério que Deus deu a ele, que é a pregação do evangelho da graça, do reino de Deus. Ele então se dirige aos presbíteros dizendo: vocês precisam cuidar da sua vida e da vida do rebanho da igreja.
porque esse rebanho foi comprado pelo sangue de Deus. Mas também, cuidado, porque quando eu sair daqui, surgirão falsos ensinadores. Preste atenção. E eu recomendo a vocês a palavra da graça e da verdade. Ela é poderosa para edificar a igreja e para dar herança aos que são santificados. Preste bem atenção no modo como vocês devem se portar. Agora, ele como pastor, usando a prestação de conta final, ele então encerra dizendo: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. E aqui o apóstolo Paulo, então, encerra, olhando para a igreja e para os presbíteros, dizendo: eu não servi no ministério visando lucro pessoal. Não foi a minha cobiça, o desejo de ter e obter coisas nessa vida que me levaram ao ministério. Eu, pelo contrário, eu trabalhei com minhas mãos para suprir as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Vocês não podem dizer que eu defraudei alguém, que eu estava servindo a igreja por causa do dinheiro e que o meu objetivo era enriquecer. Coisa interessante isso, dias como os nossos dias, em que liderança se levanta após liderança, cujo objetivo é o enriquecimento por meio do Evangelho. Pessoas que no final não vão poder dizer: eu vivi para servir, quando eles, na realidade, moram em lugares que poucos membros da sua igreja moram. Dirige carros que poucos dirigem. E vive para poupar a sua vida, para não se desgastar por causa do Evangelho. Esse princípio é um princípio em que a igreja deve correr e buscar diante de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Aqui, esse é o padrão que Deus estabeleceu. É papel da igreja sustentar a liderança. Paulo vai dizer isso categoricamente. Isso é uma honra para ele vai falar. Não receber da igreja. Isso foi minha decisão, mas todo trabalhador é digno do seu salário. E a dignidade é o princípio da vida. E todo que trabalha precisa viver com dignidade. Qualquer um que trabalhe. Mas não o desejo de enriquecer. Não tomar decisões baseado em recursos somente. Como disse Samuel, por acaso eu tomei o jumento de alguém, o boi de alguém? Será que poderão dizer aqueles que tomaram apartamentos de pessoas, carro de pessoas, em troca de benefício nessa terra? Certamente esses não usaram o Evangelho como Cristo fez, morrendo a cada dia, porque a glória não está nas coisas desse mundo. E ele dá um princípio que cita um texto que nós não sabemos exatamente, o princípio estabelecido nele. Ele diz: porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Esse é um princípio claro e fundamental. Não é que receber seja ruim, mas é melhor dar do que receber.
Esse princípio, ele é o espírito do servo do Senhor. Nós olhamos para a sociedade e para um estado como o nosso, em que o que nós queremos é saber o que nós vamos receber dos outros, o que os outros têm para nos dar. E nós não vivemos para dar, para servir, para trabalhar e para contribuir, onde a única preocupação é aquilo que nós temos para receber. Esse deveria ser o princípio da igreja. Nós temos que doar, entregar, servir ao outro, porque certamente é melhor dar do que receber. Ora, o Senhor Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Ele deu a vida para podermos ganhar a vida eterna. Nós só recebemos aquilo que nós damos. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. E o apóstolo Paulo, no final, disse: a minha vida foi vivida para doar tudo o que eu tenho pela causa do reino de Deus e para a glória do Senhor. Como é exatamente a sua vida, irmão? O que é exatamente que você pensa sobre a vida? O que é que você busca durante os anos que você vai ter nessa terra? Seus dias podem ser curtos ou longos, mas os seus dias passarão. E o que você ajuntou vai ser para quem? Para quem vai ser? Disse o Senhor Jesus: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? O que é que você vive? E qual o objetivo da sua vida? Qual é o olhar para as coisas desse mundo? O apóstolo Paulo disse: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, senão que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. E você foi chamado para servir ao Senhor. Você vai ter nessa vida pouco ou muito, mas o muito ou pouco que você venha ter nessa vida não seja onde você coloque o seu coração, mas no Senhor, na sua esperança e na sua glória. Você vai viver dessa forma. Jovens, o que é que vocês estão fazendo da sua vida? Vocês estão querendo se aproveitar ou aproveitar o tempo da sua juventude para curtir a sua vida? Para ganhar mais tempo nesse mundo, para usufruir das coisas que esse mundo tem para te oferecer? Isso é loucura! Isso é loucura! Porque a vida não pode ser preciosa para você. O que é precioso para você é o tesouro que Paulo encontrou. Todo conhecimento, diz Paulo, eu tendi como nada diante da gloriosa verdade do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Eu encontrei o tesouro, eu encontrei a coisa mais preciosa desse mundo. Então, essas outras coisas são nada para mim. Não são nada para mim. Amigos você vai perder por causa do Evangelho, disse o Senhor. Aquele que não deixar a casa, pai, mãe, irmãos, amigos, por minha causa, não é digno de mim. E aquele que deixar por minha causa, terá nessa vida muito mais pai, mãe, irmãos, porque vai ter a igreja do Senhor com ele. Mas o que é que nós escolhemos? Nós escolhemos as coisas desse mundo e as amizades desse mundo. Loucura. Certamente será condenação sobre você.
Mas para você que tem vivido para servir ao Senhor, buscando a glória do Senhor, e não tem tido nessa vida a glória externa que tantos lutam e buscam, você é um bem-aventurado. Alegre-se, irmão, se o desejo do seu coração não está nas coisas desse mundo, mas no Evangelho e na glória de Deus. Porque nós teremos o que é mais precioso. O apóstolo Paulo, citando essas palavras na carta a Timóteo, queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, para nós, lá no fim do texto de Timóteo. Primeira carta, Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Quanto a mim, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa é a glória que nós ansiamos. Terminei a minha carreira. Estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Mas a minha vida foi vivida para o Senhor. Agora vem a recompensa, a coroa de glória, que está reservada não apenas para Paulo, mas para aqueles que amam a vinda do Senhor. Aqueles que aguardam o seu retorno. Tendo dito isto, Paulo se ajoelha juntamente com os discípulos e com a liderança e ora. Ele ora com eles. Houve grande pranto entre todos. Abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Interessante. Último ato, depois de pregar, foi se ajoelhar e orar. Deus disse pelo Espírito Santo ao apóstolo: vá até a casa de um determinado irmão. Lá você vai encontrar Saulo. Ele está orando. E você vai falar com ele. Ele se despede da igreja, se ajoelha com os irmãos e ora. Porque ele sabe que o poder para se fazer tudo isso vem do alto. E é só o Senhor que poderá proteger e fazer aquilo que está dito na sua palavra. É o poder do Senhor. O que nós vamos fazer? Pregar e orar. Anunciar e orar. Porque quem tem o poder de mudar o coração é Deus. E eu aconselho você hoje, quando chegar na sua casa, ou em qualquer lugar que você puder fazer, ajoelhe-se diante do Senhor e ore. Senhor, eu tenho vivido a minha vida para mim mesmo. E o que eu tenho amado nesse mundo são as coisas que satisfazem a minha carne.
Me ajuda a viver para a tua glória e a morrer a cada dia para mim mesmo, para que eu seja instrumento do Senhor, para glorificar o teu nome durante os dias da minha vida. Ajoelhe-se e ore ao Senhor.